Olá! Boa noite, garota dourada! Maravilhosa! Tô com medo da próxima live. O que você vai aprontar? O que você vai chegar aqui na próxima segunda-feira, minha linda? Não, tá bom assim. Ficou linda! Parabéns! Maravilhosa! Muito bom. Obrigada. Eu tô testando, né? Enfim, não sei se eu sou uma pessoa muito mutante. Depois eu conto o que eu tô achando. Ah, então tá bom, mas é bom. E isso tem significado quando a mulher muda de cabelo? Significa que tem alguma coisa mudando de importante por aí? Ou não? É mito? Ah, eu acho que quando a mulher muda de cabelo é porque ela quer mudar um tanto de outras coisas e não consegue. Aí ela... A gente não se conheceu, eu com meu outro cabelo, né? Você sabe qual é a história desse cabelo aqui? Como é que ele virou do jeito que virou ou não? Não, conta aí. Eu acho que lá por volta dos 16 anos, eu de cabelo cacheado, na época não tinha essa vontade de cabelo cacheado, toda mulherada alisava e aquela coisa toda, e eu fui na mesma onda, alisando, passando meio mundo de coisa, até março de 2020. Efetivamente, vivi a minha vida inteira de cabelos longos e lisos. Fui bancária a vida inteira. As pessoas que me conhecem de antigamente assim, de março de 2020 para trás, né? E aí, quando foi de março para abril de 2020, o começo da pandemia, todo mundo ainda tentando dizer, ó, né, o que está acontecendo aqui nesse mundo. Um sábado à noite eu estava trabalhando e eu disse, algumas coisas vão mudar e vão mudar de forma bem radical. E eu peguei a tesoura da cozinha e eu cortei todo o meu cabelo e disse, a partir de hoje eu não passo nada de tintura para tirar o branco e nem passo mais nada. Então, Ah, assim é tão estou, bom, mas né? também... Ah, é Ah, outra eu acho coisa, né? também. Eu acho que essa Maravilhoso. escravidão é muito ruim. Na verdade, por exemplo, a Rosane está perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, né? Fica Mas, gravada, mas assiste, ó. tem uma surpresinha para quem está inscrito, né? Normalmente tem Ah, tem. umas regalias para quem está inscrito. Boa noite, a Rosinha da Paraíba. Rosinha, eu morei na Paraíba até os meus 6 anos de idade, na cidade de Belém de São Bento. Talvez a Olha, Rosinha conheça, olha só. e viva o Começo da minha Nordeste vida. maravilhoso. Viva o Viva o Nordeste que eu amo. Nordeste. Cris, o que a gente É, está fazendo aqui, né? Nós estamos no nosso terceiro encontro. Conta pra turma aqui que bagunça boa é essa. hoje a gente vai falar um pouco sobre esse mito, né? Esse mito e esse medo. Não, não é aquele mito, é esse mito, é outro mito que nós vamos falar aqui hoje. Esse mito de que a gente tá velha para ir para trabalhar numa coisa, e eu acho que é um pouco sobre essa miopia do próprio mercado. O que que a gente pode fazer em relação a isso, né? O que que a gente pode fazer quando a gente se vê no mercado de trabalho com os nossos desafios? Nossa, gente, vou viver muito, né? Eu não planejei isso, não pensei nisso. E agora? Eu tenho espaço no mercado de trabalho para mudar de profissão, para me recolocar. Como que é isso, né? Acho que a gente está falando de profissão depois dos 50, profissões depois dos 50, e eu acho que também o mercado de trabalho de uma maneira geral, né? O que está ao nosso alcance? Acho que é um pouco isso. Não é isso que a gente veio falar É, aqui? e eu vou dizer que esse tema, né? A gente está participando aqui de uma série, a Cris e eu fizemos uma parceria aí, um encontro de papos, de trocas de vivências, né? De leituras de mundo que muitas vezes parecem, outras vezes não parecem, e é por isso que é rico o encontro. É, Né? E a gente estabeleceu 4 temas, e o de hoje, Cris, eu suspeito que é um dos mais esperados e um dos que mais causou e vem causando burburinho. É, o foco é essa mulherada 50 a mais. A gente vê ali que tem uma galera chegando aos 50 e aí já está se preparando para esses 50 que tem uma reviravolta. Tem amiga aqui, né? A Hartacho, ela diz, velha, tenho 61 anos e a mil. E é exato. maravilhoso. Eu tenho a Maria de Jesus, que para a gente aqui é uma referência, minha aluna com mais experiência, ela tem 76 anos, né? Olha que Então, legal. a gente vai falar um pouco sobre isso, como é que vive
essa mulher de 50, eu vou meio que dividir em blocos, porque eu acho que até para a gente conversar faz sentido fazer uma divisão. Eu queria ouvir você se faz sentido isso. Ó, eu penso que existe uma gama de mulheres com 50 anos que ou é empresária, ou é CLTista, ou ela está no seu emprego, e ela de alguma forma quer melhorar, ou ela quer um cargo melhor, ou ela está querendo faturar mais, ou ela quer uma qualidade de vida sem abrir mão dos ganhos até então. Então, nós temos uma galera dessa, e essa galera olha e diz, como assim, com 50 anos, eu vou conseguir ganhar mais, pleitear aqueles cargos, ou, dentro da minha empresa, aumentar esse faturamento? Será se eu tenho essa condição e essa capacidade empresarial para isso? Nós temos essa turma de um lado. E nós temos a turma de um outro lado, que é aquela mulher de 50 que diz é transição, bebê. E agora? É transição. Será se eu largo tudo, o que quer que seja esse tudo, e para começar do zero, né? Existe na minha interpretação, nunca será do zero, mas existe esse senso comum ali, começar do zero, e agora? Faço transição, não faço? Agora com tantas responsabilidades e etc. Então, eu acho, queria tua opinião, que a gente tem esses dois grupos quando vai falar aqui de carreira e dinheiro. Aquelas que pretendem continuar, mas quer melhorar, e como é que faz? No alto dos seus 50, e aquela mulher que está querendo chutar o balde mesmo. E aí, será que eu dou uma de louca aos 50 anos e aventuro uma coisa nova? Parece que são esses dois grupos, Cris. O que é que você acha? Eu acho que sim. Mas eu tenho uma notícia aliás, duas notícias, uma ruim e uma boa e uma ruim. Que é o seguinte, eu acho que essa notícia é para os dois grupos, tá? Uma coisa que eu venho pensando muito e vendo a mudança de formatos de trabalho no próprio mundo, assim, ter um emprego hoje não é segurança, é uma ilusão de segurança, né? Então, o que acontece muito é que quando a gente se sente, a gente é meio iludido em relação a isso durante muito tempo, no começo da carreira. Eu lembro quando meu pai falou para mim, você tem que ter um salário. Beleza, dei conta do salário e ia mudando de emprego. Ah, não estou feliz aqui, vou pleitear outro cargo aqui e tal. E aí o que acontece é que você tem a ilusão de que você está seguro, mas um dia você pode levar um pé na bunda, desculpa o termo, né? Que o pé na bunda não vem só de relacionamento às vezes, vem também né? De às vezes você é o maior salário ali, às vezes você deu um vacilo, ou às vezes a pessoa não. Enfim, não importa o motivo. Você pode levar um pé na bunda e você fala, e agora? Né? E eu queria contar a história da vaca. Mas antes de contar a história da vaca, eu vou terminar meu raciocínio, que é aquela pessoa que não consegue. Caraca, peraí, Brasil, né? 21h09. A gente está aqui chamando uma mulherada para entender como é que é esse mundo aqui novo, após os 50, em termos de carreira, em termos de dinheiro, de bonança. E agora vocês vão ouvir a história da vaca. É isso mesmo? Eu não estou acreditando. Mas primeiro veio a notícia ruim. A notícia ruim é de que o emprego não é segurança. O emprego é uma ilusão de segurança. É colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, uma coisa que eu vejo cada vez mais, e para mim é uma verdade cada vez maior, é que não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta. Os formatos de trabalho são diferentes, né? Nesse mundo muito capitalista, que também não quer mais arcar com tantos direitos trabalhistas e tudo mais, a gente tem que ter alternativas. Então, essa é a parte ruim. A parte boa é que esse cenário de fazer um pouquinho de cada coisa tem muito a ver com essa mulher madura. Ela pode, sim, inventar uma nova profissão, entrar numa nova faculdade, mas claro que isso não é um conto de fadas, não vai acontecer tudo maravilhoso. É uma série de desafios. Mas quando a gente tira esse mito, as coisas melhoram. Então, eu vou contar a história da vaca, que foi o seguinte: quando eu tinha 40, eu tinha 40. Eu estava quase com 40 anos, foi quando eu larguei a agência, porque eu trabalhava em agência de publicidade, e aí criei um blog, criei o outro blog, os dois blogs foram uma coisa muito mais de desabafo e tudo mais, e eles foram crescendo. Chegou uma hora que eu falei, gente, eles estão ficando maiores, eu já não estou mais tão animada para trabalhar com publicidade, mas só que eu tenho um bom cargo, eu tenho um bom emprego, um bom salário,
né? Sempre tive, eu tenho uma carreira sólida na publicidade e tal. Como é que eu vou largar tudo isso? Como é que eu vou falar tchau? Sendo que eu não tinha nem patrimônio, né? Aí eu fui e meu namorado na época falou comigo, ele é psiquiatra, e ele falou comigo assim: você conhece a história da vaca? A vaca é o seguinte: o cara foi um sábio, foi acolhido por uma família, ele estava andando numa estrada e ele passou mal e ele foi acolhido por uma família muito simples, que deixou ele lá, colocou ele num cômodo, fez com que ele se curasse, ele estava, né? Não, até o senhor melhorar, eu fico aqui hospedado e tal. E essa família muito simplesinha tinha uma vaca. E essa família vivia da vaca, né? Quando ele foi embora, ele perguntou assim, o que é essa vaca? Ah, a gente vive dela, ela dá leite, com o leite dela a gente faz o queijo, a gente faz a manteiga, e essa vaca é o que nos sustenta. Então, quando ele foi embora, ele pensou assim, o que eu posso fazer de bom por essa família? Foi, pegou, jogou a vaca no precipício. Gente, é só é figurativo, tá? Não precisa, a Sociedade Protetora dos Animais não precisa entrar em ação. Isso é só uma historinha. Um tempo depois, ele passou em frente a esse mesmo lugar, se lembrou que ele tinha sido acolhido ali, procurou aquela casinha e não tinha mais aquela casinha, tinha uma mansão. E aí ele tocou a campainha e perguntou: quem que mora aqui? Fulano e fulano e tal. Mas, nossa, eles eram uma família simples? Sim, você não sabe. Meu pai era um cara simples e tal, mas uma vez a gente abrigou, né? Eu era muito pequenininha, a gente abrigou um senhor que passou mal e tal. E depois disso, coincidentemente, a nossa vaca caiu no precipício. E aí a gente se viu sem a vaca, a gente teve que se virar, começar a pensar em outras alternativas e tal. Então, essa historinha da vaca é mais só para dizer o seguinte: às vezes você tem a vaca ali, tá muito fácil, tira o leite da vaca, faz. Mas você poderia muito mais do que aquilo que a vaca te dá, só que você fica naquilo que a vaca te dá, né? Então, você deixa de vislumbrar outras possibilidades. E essa história, para mim, ela é muito ilustrativa porque eu me identifico muito com ela. Eu nunca me imaginei empreendedora. Nunca. Só que o empreendimento aconteceu e se mostrou. Ele precisou se mostrar e foi como se fosse um disco voador que passou. Eu peguei esse disco voador e fui, né? A minha vida de autônoma não é uma vida fácil, né? É uma vida difícil, cheia de desafios. Mas são 12 anos já. E eu tenho certeza que nesse tempo todo eu já passei por muitos altos e baixos, mas eu sempre ganhei mais do que na época que eu trabalhava em agência, né? Assim, no todo, eu fiz muito mais dinheiro do que na época que eu trabalhava em agência. Tem outros aprendizados que eu posso ter disso. Então, eu acho que esse primeiro mito a ser derrubado, ele é muito importante, porque às vezes você acha, o mercado não vai ter espaço para mim. Só que você, com 50 anos, você tem uma visão de mundo tão mais serena e ampla, e você também tem outras possibilidades e tudo mais, que você consegue pensar com mais serenidade e olhar para tudo de um jeito mais, como eu diria, um jeito mais holístico também, sabe? Assim, e você se conhece melhor. Você sabe quais são os seus desafios. Então, assim, eu digo isso para acalmar a mulher de 50, para dizer, né, de 50, ou chegando aos 50, ou que passou dos 50. Calma. Você já passou muito perrengue. E esses perrengues todos que você passou são maravilhosos para te ajudar a pensar o que você vai fazer agora. Então, você está muito menos preocupado com a sua imagem, você está muito menos preocupado com o que os outros vão pensar. Você já sabe o que é importante para você. Você sabe o que é mais fundamental para você. E não tem mais aquela coisa do eu preciso alimentar o meu... a minha ostentação, sabe? Não, mas fulano vai pensar isso. Você está muito mais segura com você. Então, tem uma série de coisas que são muito a seu favor. Inclusive, na hora de arrumar um novo emprego. Porque tem gente que está de olho nessa pessoa que já passou por tudo isso. O mercado não está aberto ainda, mas o mercado está se abrindo. E eu te mostrei hoje um podcast do qual eu participei, que é de uma empresa, a Robert Half, que é uma empresa de headhunter. E ela já tem demandas de 50 mais, e a gente falou sobre etarismo. Ou seja, as empresas já estão começando a abrir os olhos para isso, né? Mas você está muito calada.
Eu penso aqui que dentro do que você falou tem algumas coisas que eu gostaria de dividir aqui com vocês e que talvez seja polêmico. Até porque minha fala, em alguns momentos, ela soa dura porque eu passo, de fato, a minha posição. E a minha posição é somente a minha leitura do que eu vivi, do que eu venho vendo, e não tenho nenhuma dificuldade em mudar essa posição amanhã. É muito convidar essa mulherada para o debate. Então, eu queria muito que quem está aqui com a gente agora se sinta incomodada. Aquele incômodo do bem, o incômodo da vaca que caiu no precipício. Né? Quando essa vaca cai do precipício, a gente sente um incômodo no primeiro momento, a mão na cabeça e agora, e depois a gente vai dar um jeito, né? Esse dar um jeito que está no sangue do brasileiro, que aí alguns vão para aquele jeitinho brasileiro, e não é dele que eu quero me referir, é o jeito da gente encontrar sempre uma terceira alternativa. A gente tem uma tendência dual de alto, baixo, branco, escuro, gosto, não gosto. Nós somos binários. Uhum. Só que na hora que a vaca cai no precipício, a gente vai encontrar uma terceira resposta. A gente vai em busca dessa terceira resposta, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, Cris, sem generalizações, a gente já não é criança para saber que nada pode ser generalizado, mas que eu penso que essa mulher de 50, que hoje, ou querendo fazer uma transição, ou querendo fazer uma grande escalada onde está, e ela não está conseguindo, ela está ali movida pelo medo, pela desconfiança, será se vão me aceitar com 50? A gente vive numa sociedade capitalista. Sim. Nenhuma empresa e nenhum mercado abre mão de um bom profissional. Nenhuma empresa, nenhum mercado abre mão de alguém que vai te trazer resultado. Simples assim. Você pode ter olhos azuis, mas se você não der resultados, efetivamente você está fora do jogo. Essa Sim, mulher de 50 hoje, que está com medo, certamente é aquela mulher de lá dos 20 que já vinha num comportamento de medo. E que, em função de ela conseguir ter uma facilidade maior de decisões, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais medrosa. A gente vai assumindo mais boletos, a gente vai tendo filhos, a gente vai tendo mais referências de desgraças, né? Coloca uma criança de 1 ano, 2 anos que está aprendendo a andar, não tem medo de nada. Louca, louca, louca. Eu A acho que a gente vai palavra não é crescendo e vai. medrosa, a palavra é cautelosa. Eu não sei, eu não Eu acho sei. que pode sim Não ter sei. quem fique mais medrosa, mas eu acho que não é medo, não. Acho que a gente aprende uma cautela interessante. Esse seria um processo saudável. Eu acredito que esse seria um processo saudável. Exato. Quando Seria tem o o ideal. medo, é porque não tá saudável, concordo. Então, eu tenho visto aí um olhar muito meu. Eu tenho visto um movimento muito mais de medo do que de cautela. Por quê? Porque não está trabalhando com a saúde disso. Em função das minhas experiências, das minhas referências, eu tenho que ter mais cautela. E não, em função disso cara, como assim eu começo agora do zero e se eu perder tudo? E se der errado? E se a pandemia? E se o lucro? E se o marido deixar? Então, existe ali, parece que, né? Tem um tripé aqui que eu queria compartilhar contigo, Cris, que para mim tem muito a ver com o que a gente hoje está administrando de vida, né? Por um lado, a gente tem ali nossa carreira, qualquer que seja ela, carreira, onde eu tiro lá minha grana. Do outro, tem minha vida profissional, que parece que as duas entram ali em ringue, muitas vezes. Se eu escolher uma, parece que eu estou abrindo mão da outra. É uma coisa, esse final de semana, eu participando de uma confraternização, uma pessoa, uma mulher talentosíssima do mundo da arte, falou, nossa, pena que é da arte que não dá dinheiro, né? Olha as crenças que se traz. Então, ela talentosíssima, maravilhosa. Eu olho aquilo, me dá vontade de sacudir, desgraçada corda. De onde é que você aprendeu isso? Então, achar que carreira tá de um lado e que dinheiro tá do outro, só que tem um trem no meio disso, que é o tempo.
E por isso que eu acho que essa mulher de 50, percebendo que este tempo está passando, né? Com 20 ela não pensava nisso. Com 20 eu não estou nem aí para o tempo. A minha ideia é que o tempo está todo ao meu favor. E com 50 eu entro num processo maior de medo. Então, o que eu faço aqui? Carreira versus dinheiro com esse tempo entrando aqui. E aí eu quero contar sobre um trabalho que é feito aqui dentro da minha vida, que é uma teoria, e aí eu trago ela para minha prática, porque a teoria ela é linda e eu preciso dar um jeito nela e me encaixar nela. E aqui eu queria conversar muito com elas, porque aqui agora eu acho que vai ser um papo prático para essa mulher que, de um grupo, está ali querendo continuar onde está, mas quer potencializar seus resultados, e do outro, aquela mulher da transição, que é essa teoria do 70-20-10. É interessante para a turma que está aqui, até porque isso está funcionando como aula, e depois disso a gente tem aulas, tem lives, tem acompanhamento. Esse vai ser um exercício bom para a gente pontuar nos próximos dias. O que acontece? 70-20-10 é a forma como, a partir de agora, eu vou organizar ou buscar organizar o meu tempo. Lembra o tripé? Carreira, dinheiro e o tempo permeando isso. 70-20-10 é o tempo para isso. O que acontece para essa mulher que está querendo fazer uma transição de carreira? O que é que você costuma ouvir? Cara, eu tô aqui fazendo o meu, porque eu tô aqui naquele emprego que eu não gosto, tô fazendo aquilo que eu não quero, eu tenho que dar conta das minhas obrigações e eu não tenho tempo para me dedicar a essa nova atividade. Como é que eu vou pular de um extremo para o outro? Não sou louca. Eu precisaria de um tempo para ir fazendo isso aos poucos. Não é isso que a gente ouve? Sim. É? Beleza. Do mesmo jeito, a outra que já está consolidada, mas ela quer aumentar o potencial de resultado dela. 70-20-10 é isso que eu estou explicando aqui para New DC, né? Então, essa lógica que eu quero juntar esse tripé: carreira, dinheiro e tempo. Então, do outro lado, essa mulher que está consolidada, mas ela quer potencializar. Aí, na hora que ela quer potencializar, ela diz assim: ô Cris, mas como assim é que eu vou potencializar meus resultados se eu tenho que fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer, se eu tenho que dar conta e as novas coisas, as novas tecnologias, os novos... eu não tenho tempo para eles. Eu não consigo parar de noite e estudar uma coisa nova. Eu não tenho tempo para pegar minha equipe aqui e treinar, porque o dia vai consumindo. E não só não tem tempo, como também não tem mais a mesma disposição de antes. Não tem a mesma disposição. O tempo está funcionando contra. Então, se vocês estiverem achando que eu estou falando besteira, vocês me falam. Porque nos dois grupos é a mesma história. Quem quer fazer a transição não tem o tempo para ir começando aos pouquinhos, se especializando até ir lá e pular de vez. E quem está querendo potencializar não se vê com capacidade de tempo para treinar mais, para aperfeiçoar, para dizer, mas um jovem tem aqui condição de virar à noite estudando, eu já não tenho mais essa capacidade, não tenho esse tempo, não tenho essa condição. Então, o que eu faço com esse 70-20-10? O que eu faço com esse 70-20-10? O que 70-20-10 tem nisso? Para começar, e aqui eu vou pegar um novo projeto, tá? Comecei aqui agora, eu quero um novo projeto, ou da transição, ou o que seja. Né? Eu primeiro tenho que saber para onde eu vou, né? Eu acho que isso aqui eu não preciso nem saber. Primeira coisa é saber, cara, o que eu quero? Eu quero uma transição porque eu quero abrir uma loja de artesanato e vou pedir demissão desse emprego. Então, o que eu quero é isso. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: eu não vou queimar ponte. Quem tá louca aí com 40 anos, com 50 anos, não vai queimar ponte, né, amor? Queimar ponte, todo mundo sabe o que é queimar ponte? Queimar ponte não tem travessia, não tem processo, não tem trajeto. Já acabou a ponte, já pulei por outro lado. Ou seja, pedi demissão hoje, não tinha plano de carreira, não tinha dinheiro guardado, não tinha nada. Vou aventurar. Vou pensar na minha transição, né? A minha transição foi feita aos poucos, né? É isso aí. Eu demorei uns 3 anos até falar assim, tá bom, agora eu vou, né? Isso aí. E é aqui que Neudeci fala e os riscos, exatamente, né? Para não queimar a ponte, a gente gerencia riscos, né? Então, eu não vou queimar pontes. Aí eu vou trabalhar com esse 70-20-10. O que é 70? 70 é considerando o seguinte: 70% do meu tempo, energia e esforço
eu vou colocar pra bosta que eu tô fazendo. Não tem jeito. Pra papelaria que eu ainda trabalho, pra aquele chefe chato, pra fazer as merdas que me faz meu boleto pagar hoje. Não tem jeito. Uhum. Senão eu vou queimar a ponte. Então, Sim. para aquilo que já é da obrigação, para aquilo que já está posto, 70% do meu tempo é para isso. Pronto. Aí eu vou agora, beleza. 70%, Ariadne, é muito. É, filha, mas tu tá fazendo 100%, né? Não? Hoje, 100% da tua vida tu tá voltada para fazer isso aqui. Então, aonde é que precisa se aprender a dizer não? Olha só, a pensar um pouco mais em como fazer uma tacada só, como é que é? Uma tacada e matar dois gatos. Eu não pode falar mais de matar os gatos também, né? Matar dois coelhos com uma cajadada só, também conhecido como uma caixa d'água só. Com uma caixa d'água só. Eu matei os gatos, ela matou os coelhos. Então, vamos embora. 20% desse tempo é no preparo, ou seja, não é diretamente ligado. 70% é fazendo as bostas lá, que já faz, já vira, né? 20% é no que a gente fala de andar com essa ponte mesmo. Aí é que é a hora que tem um monte de teimosa entre nós. Porque ou bicha teimosa é uma mulher de 50, porque já acha que já fez, que já aconteceu, que já sabe. Mas fala que não é. Por ter vivência, eu acho que ela entra no processo. Eu acho que existem as teimosas e existem as não teimosas. Eu acho que eu sou uma pessoa que aprendo muito rapidamente. Eu não sei, eu percebi, não estou falando que eu sou perfeita, não. Tem uma série de dificuldades, mas eu tomei um certo gosto pela mudança. E eu entendi que mudança não é algo que você faz de uma hora para outra, assim como mudança também não é sempre upgrade. Às vezes mudança vou ficar sem isso aqui para eu poder ter, vou dar um exemplo. Uma coisa que eu percebo hoje, eu faço coisa demais. Já falei em outra live nossa. Então eu quero fazer coisas de menos para ganhar o mesmo tanto ou mais. Então tem hora que fazer coisa de menos vai resultar em menos dinheiro. E aí eu tenho que cortar algumas coisas. E isso faz parte. Eu acho que essas mudanças, elas são positivas. Tipo assim, sair de um apartamento grande, fui morar num menor e falar assim, tá bom, tá divertido isso. Isso já aconteceu comigo, entendeu? Eu acho que ter gosto pelas mudanças significa entender que passos são para frente, às vezes para trás, né? Que a vida não é só para frente. E vou fazer sucesso, e vou crescer cada vez mais, e vou encher a minha sala de porcelanato, entendeu? A vida é mais que encher a sala de porcelanato. Eu acho que isso tem a ver com você entender o que é valor para você, e não para o outro, para o que você parece ser. Aí aquela história assim, avance voltando duas casas, né? Hoje o Karnal fez uma publicação que eu achei maravilhosa, e ele cita uma frase do Voltaire lá, onde ele diz sobre essa coisa, ele não usa essa palavra, que sou eu fazendo já a minha leitura, sobre a flexibilidade daquilo que a gente tem como posto, né? Uma mudança para um apartamento, uma mudança no cabelo, uma mudança no estilo da roupa, tem seus movimentos, tem suas dificuldades, tem as suas aspirações, mas nada mais, na minha visão, é arrebatador do que a mudança daquilo como até então eu tinha como verdade. E é aqui que eu começo a levar para um lado de teimosia. Aquilo como fazer do... Não, isso aqui não, isso aqui eu já sei que vai dar errado. Sabe, na corporação, na empresa, aquela pessoa que já tem mais tempo na empresa, que já tem mais tempo naquele setor, aí chega uma pessoa mais nova, que não necessariamente nova de idade, nova naquele ambiente, propõe algo, e você diz, não, por esse lado aqui não vai não, porque eu já sei que não. E a gente vai se cercando das nossas verdades e a gente não se permite usar esses 20%, 70, 20, 10, nesse processo de transição, de aprendizado do outro, de uma coisa que é meio que chamar a mim para fazer uma aula de sapateado. Vai ser uma desgraça. Vai ser uma desgraça, sabe? Mas, assim, a possibilidade do que eu vou viver e fazer com o meu corpo é tão nova, porque é
tão completamente, visceralmente diferente do que eu faço. Então, no uso do seu tempo, 20% dele, você se dispor a aprender com alguém e ser ajudado por esse alguém de uma forma em que você não dite as regras. Aqui entram os meus programas de mentoria, aqui entram os livros, aqui entram programas com conteúdos maravilhosos em que eu não ligo só a TV quando eu digo aquela pessoa eu vou assistir porque eu concordo com ela. Eu amo assistir, eu vou assistir aquela pessoa porque eu discordo daquele filho da puta do começo ao fim, mas eu quero entender o que está por trás daquela ideologia, daquela crença, daquela Isso verdade. É maravilhoso, Se eu não quebrar isso, e aqui eu tô falando de carreira, tô falando de dinheiro, tô falando de relacionamento, eu estou falando de evolução, enquanto eu quero algo além. Eu preciso dizer, no dia de hoje, 7 horas da manhã, acabou de meu despertador tocar, eu corro mais cedo que isso, mas vamos dizer, 7 horas da manhã, o despertador tocou, e eu digo, 20% do meu tempo útil, né, do meu tempo ali fazendo coisas, o que eu posso ir em busca de sentar na mesa do almoço com aquele cara chato, aquele mala, aquilo que todos os dias eu não quero, mas eu quero entender o outro lado. Pode ser que nunca mais almoço com ele, mas é treinar a mente. É aí onde eu queria chegar. Sobre esses 20%, talvez seja treinar essa mente para algo novo, porque isso, inclusive, vai ajudar na hora que você for fazer uma coisa lá diferente, você já está aberta, né? E os 10% é algo diretamente ligado ao que você quer. Então, muito assim, legal. 10% se eu hoje estou no meu serviço público, que eu não quero e quero abrir minha loja de artesanato, todos os dias 10%. Sabe onde é que a gente morre na praia, Cris? Porque quando a gente tem essa ideia, a gente já quer fazer 100% do dia para aquilo. E aí a gente sabe que o tempo está consumido com outras coisas. Eu olho para o meu dia e digo, 10% do meu tempo hoje vai ser para algo voltado especificamente para aquilo que é direto ligado para aquilo. E é um pouquinho ao dia. Obrigada, Mateus, o homem mais rico da Babilônia, um livro maravilhoso de educação financeira, onde ele faz essa divisão incrível do seu tempo. A Nadi, talvez seja assim, vou procurar esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Maravilhoso. Ela pergunta como descobrir o propósito. Eu tenho a minha resposta, mas eu queria ouvir a sua, mas depois dessa 70-20-10 aí, porque esse assunto eu proponho que a gente fique até as 3h30, não mais que isso, porque aqui tem conteúdo pra caramba às 3h30. Quem tá gostando, inclusive, acho que é hora de colocar coraçãozinho pra nós. A gente não merece? Ou não? Eu acho que a gente merece, né? Merece mas quem sou eu para dar essa opinião? Ah, não, mas só foi assim uma coisa que passou aqui pela minha cabeça bem. Quando você fala dessa possibilidade de escolher, de ouvir algo novo, de pensar em algo novo, dedicar esses 10 aí a treinar, é 10, né? Não, 20. O novo 20. 20%. Tem uma coisa bonita também, que eu acho que é uma espécie de uma humildade, no sentido de falar assim. E aí eu vou pegar a dona desse perfil aqui, que falou casal do Terra pelo mundo. E para a mulher que foi empreendedora a vida inteira e tem vontade de pausar, continua a vida em um processo lento, diferente do que foi... Continuar a vida em um processo lento, diferente do que foi a vida inteira. Eu vou pegar o exemplo dela para falar o que eu estou dizendo. Assim. Para ela, o novo seria: poxa, eu fui empreendedora a vida inteira, cansei, quero arrumar um emprego. E não que ela vai arrumar um emprego e ela vai falar assim: não, agora o meu emprego tem que cobrir tudo que eu ganhava como empreendedora. Ela vai ter noção de que aquele emprego vai dar para ela uma certa estabilidade, ela vai continuar, né, colocando não todos os ovos na mesma cesta, porque ela já tem esse aprendizado aí do empreendedorismo. Talvez esses 20% dela seja admitir essa possibilidade, né? E eu acho que eu tenho isso a meu favor. Hoje eu estava muito desanimada, porque tem várias coisas assim que no meu formato de vida, no meu tempo, que eu não estou gostando. E aí é engraçado que agora eu estou ficando animada, porque eu percebo que dentro de mim tem uma abertura para possíveis mudanças, sabe? Isso é muito legal. E aí eu acho que é bom a gente também falar daquele filme fofo, que é O Estagiário,
com o Uhum. Robert De O Niro, Robert De Niro. maravilhoso. Que ele, na verdade, ele é uma pessoa que tem muito para ensinar. Ele chega numa empresa que é de tecnologia, né? É um tipo um site e tal, que tem aquela. Esqueci o nome dela porque eu tô na menopausa, gente. Ah, ela lá, né? É, É. aquela. Aquela Maravilhosa, linda, ela é linda, linda. maravilhosa. E ele tá lá assim, quieto, e depois ele vai, com o tempo, mostrando a importância dele, né? Porque ele não tá disposto aí, ele tá na postura de uma pessoa que quer trabalhar, que estava Aprendiz. aposentada, a postura de aprendiz, né? Que é lindo. E essa postura de aprendiz, quando você aprende uma coisa nova, quando você se coloca como aprendiz para ouvir uma outra pessoa, para tentar, para se permitir pensar diferente, tirar os seus preconceitos e tudo mais, isso é muito rejuvenescedor. Isso é muito rejuvenescedor. Então, às vezes, pode ser, mas eu não vou ser contratada, né? Porque as empresas hoje ainda estão muito fechadas para muita coisa, é verdade. As empresas não abriram os olhos para os 50 mais, não é uma coisa, não é uma realidade ainda. Mas você pode pensar na sua carreira, eu posso arrumar um emprego que eu não ganhe tanto, mas eu tenho lá um cargo que não é de líder, mas é um cargo em que eu vou ser uma consultora, né? Quando eu fui sair da Lápis Raro, a agência que eu trabalhava, eu estava muito cansada porque eu era supervisora de criação. E eu não queria mais ser supervisora de criação, porque os meus blogs começaram a crescer e eu não queria mais aquela atribuição de estar ali naquele cargo de chefia. E aí eu falei com a Carla, com a dona, eu falei assim, eu quero voltar a ser redatora. Então foi muito doido, porque eu era chefe de todo mundo e de repente a pessoa que eu chefiava virou minha chefe. Nós fizemos uma inversão, uma coisa muito louca. Mas assim, eu tinha a ambição de não ser líder mais. A Olha gente só. não precisa ambicionar só aquilo que parece mais valioso. A gente pode ter a ambição de ter mais tempo livre. Eu tenho a ambição de ler todos os livros que eu já comprei. Sabe? Eu Uhum. acho que considerar isso ao longo da vida e você entender aquilo que pesa mais também é fundamental. A gente já falou sobre isso em outras lives, mas eu acho que nessa especificamente isso tem uma importância muito grande. E eu quero voltar no assunto do medo aqui. Essa coisa da ambição e do medo me fez lembrar uma frase do Sêneca. Ele vai se revirar no túmulo dele, mas eu vou falar do jeito que eu entendo a frase, né? Ele diz assim, para gente que tem medo, todas nós, né? Para todos nós que temos medo, ele diz assim, experimente uma faixa de dias. E nessa faixa de dias, vamos supor aqui uma semana, nessa uma semana você vai vestir somente aquela sua roupa mais simples, comer da sua comida mais simples, utilizar o mínimo de recursos que você puder somente para viver. Viver bem, ninguém vai fazer nada de besteira com isso, não. E aí você vai passar 7 dias utilizando-se do mínimo possível em termos de vestimenta, de alimentação, de coisas que você está cercado. E ao final dos 7 dias, você se pergunta do que mesmo você tem medo? Aham. Do que mesmo você tem medo? O medo tem a ver com aquele livro do Chico Buarque de Holanda, que é maravilhoso, chamado Chapeuzinho Amarelo. Aham. E a Chapeuzinho Amarelo, ela passa o livro tendo medo do lobo mau, e no dia que o lobo mau aparece, ela descobriu que o lobo mau era só um arremedo de lobo. Que É. nem era aquele medo todo, nem era aquele lobo tão feio. Os dentes dele nem eram tão grandes assim, mas a imaginação dela, daquele lobo, fazia do lobo ser muito maior do que de fato o lobo é. Exato, a gente tem muito mais medo daquilo que a gente não conhece. E isso por que quando os nossos filhos, né, nos chamam para ir no quarto para acender a luz, o que a gente faz quando a gente acende a luz? A gente mostra que ali não tem aquilo que aquela criança não, que aquela criança está imaginando. Então, às vezes, a gente precisa de um amigo para. Eu falo isso demais. Eu tenho hora que eu tô no escuro, cheio de monstro à minha volta. E aí eu preciso que um amigo venha para me mostrar, tá vendo? Não tem ninguém debaixo da cama, né? Porque o medo, ele se alimenta do não saber.
É por isso que as coisas veladas são muito mais perigosas. O preconceito velado é mais perigoso, porque a gente não combate, a gente precisa conhecer quem a gente está combatendo, né? Falei esses dias sobre a menopausa. Conhecer a menopausa é algo fundamental para você parar de ter medo dela, entender quem ela é. Vamos falar sobre isso, vamos trazer para as claras, né? E isso é tão lindo, né? Porque E saber que tá passando nisso, né? Sabe o que eu descobri em mim esses dias, né? E olha só, né? Quem vai ouvir pode até dizer grande bosta, mas eu descobri, eu achei ótimo. Eu descobri que à noite, depois de um dia de muita treta, de muito cansaço, gente, depois que eu descobri isso, eu achei isso tão óbvio, mas vamos lá. Que eu fico naturalmente, emocionalmente muito frágil. Então, assim, se eu já tô aqui 9 horas, 10 horas da noite, não tô numa live, porque numa live você tá aqui entre amigos, mas trabalhando mesmo, fazendo coisa, olhando contrato, planilha e etc. E aí você dá uma olhadinha assim pra televisão e tem um beijo de novela e você lembra do amor antigo e aí você quer cortar os pulsos, você chora. Nossa, e você, gente... eu tenho um texto sobre isso, chama Na Sexta-feira Eu Costumo Chorar. Que é na sexta-feira eu tô exausta e eu estou chorona pra caramba. É isso. E aí, sabe o que começou a acontecer comigo dos últimos 30 dias pra cá? Porque só tem acontecido, né? Você sabe, assim, um monte de raios tem caído aqui na minha cabeça. Pequeno tsunami. Um pequeno tsunami, assim. Minha filha tem toda terça-feira, a minha filha mais nova tem toda terça-feira na escola uma tarefa de contar as novidades. Hoje no almoço ela falou, mãe, eu não sei qual delas eu conto. Então, só pra você ter uma ideia de como tem acontecido coisas aqui. Na hora que acontece isso, assim, nesse horário de mais cansaço, eu olhar para mim e dizer, Ariadne, isso não é deste tamanho todo. Você está cansada, você está, em função disso, mais, né, debilitada. Eu não cheguei ainda no processo ali da menopausa. A menopausa é assim o tempo todo. Mas é aí onde eu queria chegar. Será se o processo de você saber que está, não sei, pode fazer o que está fazendo em mim hoje, que não é a menopausa, e dizer assim, aguenta um pouco, espera passar, vai com a chuveirada, vai. Não dá tanta atenção àquilo que está aflorando naquele momento, porque isso não é real. E esse medo, talvez, que a gente está falando tanto sobre medo de carreira, de dinheiro, de etc e tal, me faz crer que o tal do autoconhecimento é a grande chave da virada, né? Sem dúvida. É por aí? Eu acho que sim. A Renata, minha amiga Renata Lamy, uma mulher maravilhosa, incrível, empreendedora, criativa, disruptiva, incrível. Ela falou, gente, sextou para mim é chorar de cansaço da semana. Renata tem um brechó maravilhoso, chamado A Bumerangue. Eu acho que sim, eu acho que essa consciência ajuda muito e isso já meio que te perdoa, porque vou te dar um exemplo, contar uma história que eu conto no meu último podcast, que é uma história engraçadíssima, mas é maravilhoso. No aniversário da minha tia, 5 anos atrás, ela fez 80 anos, e aí eu cheguei no aniversário e tinha uma árvore na porta que ela colocou fotos das pessoas que já tinham morrido. Eu cheguei, na hora que eu vi aquela árvore, tinha minha mãe e tal, minha avó, aí já entrei na festa chorando, né? Chorando, assim, foi uma festa durante o dia, linda. E a gente tomando espumante e eu passei a festa inteira chorando. Inteira, a festa inteira. Tem fotos minhas muito glamurosas, chorando. As fotos são lindas. Até depois eu ponho na minha... Aí, chegou no final da festa, a minha prima, que é ginecologista, falou assim, Cris, pelo amor de Deus, faz reposição hormonal. Ela falou isso, eu falei, então tá explicado por que eu tô tão chorosa. Isso foi tão maravilhoso, porque eu me perdoei, que eu tava me achando... Eu estava achando que eu estava infeliz. Na verdade, eu estava só na menopausa. E aí foi muito interessante para eu entender que tem muitos processos que fazem parte disso. Porque a gente tende a se culpar pelas coisas. Nós, mulheres, a gente aprendeu a culpa desde cedo. A culpa não é culpa à toa. Ela é uma palavra feminina. Se os homens sentissem mais culpa, seria culpo. Mas não é. A gente sente a culpa. A culpa é nossa. Até quando a gente não está sentindo culpa, a gente se sente culpado porque a gente não está culpada, né? Quem então, nunca viveu assim, meu Deus, vai acontecer uma coisa errada, porque eu estou muito feliz, está tudo dando muito certo.
A gente é uma espécie de aspirador de responsabilidade, né? A gente está o tempo todo, isso foi culpa minha, né? O tempo todo a gente toma para nós. E tem coisa, gente, que não é culpa nossa. Muito pelo contrário. Até porque a gente deveria trocar a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Porque a culpa, ela não te traz nada de bom. A culpa é assim, a culpa. Não, a culpa é porque já foi. Responsabilidade é uma coisa daqui para frente, né? Então, eu acho que isso é fundamental, essa consciência aí das coisas, né? É sempre tão inspirador conversar com você, né? Eu acho. Ai, que linda. Por isso que eu disse que a gente tem conteúdo até 3h30 da manhã, né? Voltando ao assunto aqui da profissão, da carreira, né? Alguém me perguntou, alguém nos perguntou aqui sobre essa questão de propósito. Cris, eu tenho minha opinião e eu quero falar sobre ela, mas eu quero te ouvir. Hoje é uma coisa muito comum em rede social, aspirantes a gurus. Encontre seu propósito em 3 passos. E propósito virou um clichê, Coitado, né? O propósito eu acho tão legal, mas tem hora que nem gosto de falar porque vai ficar parecendo mais do mesmo. Você acha que existe onde encontrar esse propósito? Que a pessoa, ela já nasce com um propósito e a fudida acabada que não achou se lasca, tem que ir mesmo lavar louça porque não vai achar mesmo. Como é que é essa história do propósito na tua cabeça? Eu tenho um pouco de dificuldade quando essa palavra se torna obrigatória. Eu acho que ela se torna mais uma pressão a qual a gente tem que se submeter. Eu vejo o propósito da seguinte forma. Cada vez mais, quando o tempo vai passando, eu preciso sentir que aquilo que eu faço me dá alegria. Mas não é alegria porque eu vou ali explorar umas pessoas e vou voltar para casa muito feliz. Não, é alegria no sentido de sentir que você fez uma coisa que é boa para você e é boa para outra pessoa, né? Que você fez um bom negócio e tudo mais. Então tem a ver com ética, mas tem a ver com alegria mesmo. Aí eu vou trazer uma palavra que é o Ikigai, né? Que é o motivo lá acho que essa palavra é japonesa, tem a ver com uma cultura, com a cultura japonesa, que tem a ver com o que me faz acordar, né? Então, assim, Ikigai por que eu estou acordando hoje? Eu estou acordando hoje com uma alegria de fazer tal coisa, né? Então, eu prefiro trocar o propósito pelo Ikigai, aquilo que me alegra. E eu posso falar de mim, contando rapidamente a minha experiência, eu sempre adorei redação publicitária e fui redatora publicitária durante muito tempo. E aí, quando aconteceu uma coisa triste na minha vida, eu acabei fazendo blogs, né? E que me mostraram o meu propósito, que eu posso dizer o meu propósito ou o meu Ikigai. Ikigai, I-K-I-G-A-I, acho que é assim que escreve. E aí, eu acabei indo para o meu Ikigai e é muito legal porque eu acho que muitas vezes a gente já está perto dele desde que a gente nasce, mas a gente não percebe. Então, por exemplo, quando eu comecei a escrever diário, aos 13 anos, assim como a Anne Frank, né? Foi na mesma época que eu fui até a biblioteca do meu irmão, que estava fazendo psicologia, e achei livros de psicologia. Por quê? Porque eu queria muito ser feliz, eu queria muito estar no mundo de um jeito menos dolorido, eu me sentia muito pouco aceita, eu queria entender como o mundo funcionava. Como é que eu faço para estar nesse mundo? Eu não estou me encaixando muito bem. E através dos livros de psicologia, eu acabei indo para a comunicação, porque eu escrevia muito e tal, e a psicologia ficou naquele lugar ali. E hoje eu trabalho muito mais com comportamento do que com comunicação. Quer dizer, eu me comunico, mas eu falo muito sobre comportamento. Então eu já estava perto do meu propósito. Só que eu demorei um tempo até reencontrá-lo. É meio que assim, ele estava na minha vida e hoje eu sou muito mais feliz com o que eu faço, né? Apesar de eu adorar a publicidade e eu fazia campanhas divertidas, eu me realizava muito fazendo campanhas divertidas e tudo mais. Então, quando eu fazia campanhas divertidas, quando eu me divertia no trabalho, quando eu contava piada, eu estava no meu Ikigai, né? E hoje eu faço uma coisa que tem muito Ikigai, mas tem dia que eu também acordo e falo, ai, que saco, tem que fazer tal coisa assim, né?
Mas eu acho que eu prefiro o Ikigai do que o propósito. Eu acho que o Ikigai, ele já tem um pouco de propósito, mas ele não é só uma coisa nova. Eu acho que o Ikigai, ele é menos pretensioso. Tem o dia do Ikigai, tem o dia do Ikimerda, né? Então, Ike bosta! Ike bosta. Então vai. Ó, algumas pessoas falaram aqui, né? Propósito, sentido, é fazer o que ama, é ser feliz. Aí eu vou entrar aqui na polêmica de novo de dizer que a gente precisa parar de romantizar isso na minha concepção, né? Também acho. Independente se você já achou seu sentido, se está atrás do sentido, se vai encontrar o sentido, é parar de dizer assim, no dia que eu fizer algo que eu gosto, minha vida vai estar. No dia que isso acontecer, eu vou tomar um café da manhã bacana, vou varrer minha casa, vou limpar E minha mesmo porque vida. não existe essa teoria. Você pode fazer o que você gosta, e dentro do que você gosta tem um tanto de coisa que você não gosta que você vai ter que fazer. Parar de pensar isso. É igual, hoje já nem tanto, mas há pouco tempo atrás se falava que quem trabalhava em rede social era só oba-oba. E não se tem ideia do trabalho que é de bastidor para isso e do quanto que a gente que trabalha com isso tem coisa chata. Eu amo estar aqui, mas tem coisas do meu dia que eu simplesmente odeio e eu preciso fazer. Então, essa história do sentido, do propósito, eu vou levar para um outro lado. Eu vou levar que nós somos aprendizes. E aí eu vou dizer o seguinte, eu vou contar a história de uma aluna, eu vou levar para o lado das finanças, se me permite, porque essa história de Ikigai, de sentido, de propósito, de carreira, invariavelmente vai para dinheiro. Ô, gente, vou te falar, eu não tenho Ikigai se eu não ganhar, não. Porque eu não vou viver só... Os boletos chegam, o que eu faço com o meu Ikigai? O boleto chega... Ikigai né? E que gasto foi esse? E que gasto foi esse? Ikigai é aquilo que me move, meus boletos, né? Então, pode ser nesse sentido. O que é que me move? Meus boletos. Tem dia que é assim, que é na força do ódio mesmo. Cara, eu vou fazer aquilo ali porque eu preciso fazer, porque senão eu não ganho dinheiro. Aonde é que eu acho que entra essa história? Eu acredito, sabe? Vamos pegar aqui a analogia de uma escada. Vamos imaginar aqui que eu estou na base da escada e que a cada vez que as tretas vão acontecendo e tal, eu vou subindo ali um degrau. E vamos imaginar aqui naquela ideia meio romantizada, meio católica, de que a gente vai chegar no céu lá no último degrau, né? E esse céu que eu estou pintando aqui é da evolução, é da conquista desse Ikigai, dessa felicidade, o nome que cada um quiser dar. Então, nessa escada, o que acontece? Eu estou ali no meu terceiro, no meu quarto degrau, e ali eu estou com a vida que eu tenho, com o carro que eu tenho. Eu mesmo entrei num carro esses dias com cheiro de vômito. E eu não tenho nada na vida que faz o carro acabar. E eu digo assim, quem sou essa eu de hoje para poder brigar com o que eu tenho hoje? Eu acabei de pegar o carro da concessionária e ele está com cheiro de vômito que nada me faz. Eu sou aquela que amaldiçoa esse carro. E a gente faz isso mesmo. Tem um monte de coisa na nossa casa que a gente já não aguenta mais essa mesa velha. Eu não aguento mais aquele barrigudo que tá lá no sofá. E assim vamos, né? Então, para eu alcançar isso... Cara, pensa uma coisa que eu acredito de verdade. Para eu alcançar aquilo que eu entendo como felicidade, como a superação ali de vida, eu tô sendo treinada. Eu estou sendo treinada. Quanto mais eu entro num processo de trabalho para reclamar do chefe, que eu não sou vista, que eu não... Eu estou aqui há anos nessa empresa e ninguém nunca me vê. Eu estou aqui com o mesmo salário e aquele moleque... Só vendo aquilo que você não tem, né? Exato. Só vendo que não tem. E outra coisa, olhando pelas mesmas lentes, né? Pelas mesmas lentes de sempre. Não olha pela lente do contrário. Se coloque no lugar do outro, e não para acreditar nele, para se convencer, mas assim, no lugar do olho do seu chefe, como é que ele tem te visto? Ele tem, de fato, visto você. Se você fosse a sua chefe, você te colocaria naquele outro cargo? Se você fosse a sua chefe, né? Então, assim, é um pouco essa coisa do avanço. Se eu hoje, com o carro que eu tenho, com o emprego que eu tenho, com as condições que eu tenho, eu ainda estou reclamando das mesmas coisas do século passado,
eu ainda não passei de fase para subir um degrauzinho da minha escada. Exato. Eu vejo a vida muito nesse sentido. Eu olho para mim e digo, Ariadne, você está reclamando da mesma coisa, você está se comportando do mesmo jeito, você está fazendo mais do mesmo. Não estou fazendo o meu 20%, 70, 20, 10, não estou fazendo o meu 20% para enxergar as coisas de um outro panorama, não estou indo aprender nada de novo. Se eu estou reclamando da mesma vida financeira que eu tinha ano passado, e de novo ela vai fazer constar da minha lista que agora em 2023 vai mudar, e eu não estou fazendo nada diferente para aquilo, significa que eu não posso não sair do quarto degrau para ir para o quinto. Então, a gente não vai ter condição de estar lá no 8º degrau, no 9º degrau, com aquilo que a gente merece. A gente não está medindo se você tem bom caráter, se você é gente boa, se você não mata os coelhos e os gatos, igual eu e a Cris aqui. A gente nem está falando disso. A gente está falando se aquilo que você está presa e carreira tem a ver com isso. Volta a falar, o mercado, ele expele quem não dá resultado. E dar resultado não é só aquilo que você imagina que tem lá de 30 anos. E aí eu vejo para essa mulher de 50 muitas amarras, muita falta de flexibilidade, muito medo e muita teimosia. Sim. E as minhas palavras são de amor, porque às vezes falta alguém para te dizer isso com amor, né? E não simplesmente com guerra. Agora pronto, vou ser cancelada. Não, não. Eu adorei isso tudo que você falou. Eu acho que tem a ver com essa. Eu acho que assim, quando a gente também coloca o propósito como se fosse algo, porque eu estou fazendo o meu propósito, e no final o resto tá tudo jogado por terra, não tem propósito aí, não tem, isso é falsidade, isso é só para inglês ver, né? E eu queria comentar o que a Cici Cunha colocou assim. Penso que não devemos ficar focadas demais nessa ideia de felicidade. Acho que a chave é o equilíbrio, porque a tal busca pela felicidade plena acaba nos deixando com a sensação de incapacidade. O que eu diria para ela? E eu concordo com ela, mas eu queria fazer uma provocação que eu acho que a gente enxerga a palavra felicidade como um destino para o qual a gente vai, que está tendo festa o tempo todo, estão servindo coquetéis coloridos e balões de gás são soltados, de vez em quando vem uma pessoa e coloca uma uva na sua boca. A felicidade, na verdade, é algo bem mais simples que isso. A felicidade é feita de momentos de alegria, momentos de tristeza, mas eu acho que está na própria resposta, está no próprio comentário dela. Para mim, o conceito de felicidade. Felicidade para mim é equilíbrio. É você acordar e falar, ai, que saco, tem que limpar a caixa de areia do gato, como todo dia eu faço. Mas também na hora que eu olho para o gato é fofo, o gato é felpudinho. E aí eu saio para trabalhar, eu tenho prazer de sair para trabalhar. E aí tem hora que eu volto e falo, ai, que saco, não deu tempo de fazer tudo que eu queria. Nossa, eu tenho que passar no supermercado. Mas é o equilíbrio. Tem coisa boa, tem coisa difícil. E você, na verdade, vai fazendo é uma coisa com um certo sentido. A sua vida tem sentido, né? Eu acho que é um pouco isso, é o equilíbrio que mostra que a sua vida tem sentido. Porque senão fica uma coisa muito ilusória, que não existe, né? Então a gente mira a felicidade, e tem outra coisa, a felicidade não é escandalosa. Ela não é algo que chega e fala, oi, gente, eu cheguei à felicidade, né? A felicidade, ela está ali. E você percebe ela, às vezes, é na calmaria, é no silêncio. E você olha assim, em volta e fala, nossa, tô com prazer de estar aqui nesse momento, sozinha, lendo esse livro, né? E quando você olha, né? Porque olha aquela frase que a gente diz muito, eu era feliz e não sabia. Exato. E ela se remete ao passado. Parece que só depois é que a gente se deu conta do que tinha acontecido lá atrás. Naquele momento, a gente não está enxergando isso, né? Eu vou dizer para as meninas aqui que estão batendo um papo com a gente aqui sobre felicidade, sobre transição de carreira, sobre iniciar algo novo, sobre melhorar dentro daquilo que se tem, talvez seja uma necessidade maior de conexão com esse presente. E essa conexão com esse presente, na minha visão, tem conexão inteiramente ligada à gratidão. A gratidão, inclusive, pela torneira da pia que não para de pingar.
para aquilo que está te colocando como um desafio, é difícil demais para a gente querer agradecer por aquilo que é, e pode soar clichê, mas de fato é o que eu entendo. E quando eu penso em finanças, que é aqui o meu objeto de trabalho, eu gosto muito, a gente já falou isso várias vezes, mas eu acho que é importante agora essa mulher de 50 anos, quando olha para isso e diz, mas e vai dar tempo? Vai dar tempo de eu agora fazer uma transição dessa? Vai dar tempo eu agora querer fazer uma reserva financeira? Vai dar tempo agora eu querer mudar meu negócio para ele aumentar? Ou então para eu... Vai dar tempo? É a gente deixar mais claro o nosso senso de suficiência. É. A gente não aprendeu, eu não aprendi em momento algum da minha vida. Ninguém nunca olhou para mim e diz assim, Ariadne, o quanto de carinho é suficiente para ti? O quanto de amizade é suficiente para ti? O quanto de gordices é suficiente para ti? O quanto de namorados é suficiente para ti? O quanto de dinheiro é suficiente? A gente aprendeu a repelir o dinheiro por muitas coisas ruins, mas também, por outro lado, secretamente, a gente desejava ter o maior número de dinheiro possível, sem nem se dar conta o que significa esse maior número de dinheiro e o que precisa ser feito para ele ser alcançado. É. Então, eu penso que essa mulher, quando se pergunta, será se vai dar tempo? Antes disso, vamos aperfeiçoar juntas esse senso de suficiência. Sem dúvida. Quando se tiver ideia do que você quer, eu trabalho aqui com a ideia dos 6 potes, né? E esses potes, em termos de organização financeira, ele olha para o passado, quando eu pego as dívidas, as merda, né? Merda que eu fiz e agora como é que faz, né? Eu pego lá as dívidas, eu pego lá aquela casa que eu financiei, não era para ter feito aquele tamanho todo, aquele carro que eu financiei, a parcela. Eu olho esse passado, eu olho para esse meu presente, que é o meu padrão de vida hoje, é o meu lazer, que eu não posso abrir mão dele, e eu olho para esse futuro, para aquilo que eu estou construindo lá na frente. E quando eu olho para esse futuro, eu olho com 50 anos e digo, mas não vai dar tempo. Aí dá vontade de olhar, ô vaca doida, tu não tem nem ideia real, e não vai querer, agora tá querendo fazer, dá tempo para 100 mil, para 1 milhão, para 500 mil, né? Então, é parar com essa ideia de a gente se colocar em bengalas, onde a gente fica ali se amparando, dizendo que não vai dar tempo, dizendo que tá velha demais, que tá cansada demais, que ninguém ajuda. É um pouco da filosofia da torre e da praça. Você já ouviu falar? Não. A torre e a praça diz assim: a torre é a representação dos governos, dos patrões, de forças superiores, não Deus, na sociedade, dos mais fortes na sociedade. E a praça somos todos nós, o restante. E a gente foi criada para que essa praça fosse iluminada pela torre. Essa praça, para a gente conseguir transitar nela, essa torre tinha que estar ligada. Esse governo tinha que nutrir, esses empresários tinham que nutrir, as igrejas tinham que nutrir, quer seja materialmente, espiritualmente, com leis, com regras, com tudo. Então, eu sou a praça e aqui existe uma torre que nutre, e se essa torre não nutre ou nutre malmente, é campo da praça dizer, mas olha só, ninguém está enxergando porque a torre não ilumina. E aí a praça vai um contaminando o outro, dizendo, olha só, está todo mundo mal porque a torre não está nutrindo. Uhum. Na minha concepção, pode ser uma concepção poliana de enxergar o mundo, a gente está fazendo uma virada de chave. Só que como ela é histórica, ela é lenta para os nossos olhos, né? A ponto das praças começarem a se iluminar e agora dá o reflexo para a torre. São as pessoas em comunidades, em cooperativas, dentro das suas casas, famílias, organizações, começarem a perceber que elas não devem não esperar
que haja uma iluminação externa para ela entrar em processo de mudança, transformação. Então, eu quero crer, e eu faço parte dessa parte da praça, onde eu quero começar da porta de dentro da casa. Onde eu pego a minha família, os meus filhos, as pessoas nas quais eu convivo, os meus funcionários, e entendo sobre o que significa educação financeira, e entendo sobre o que significa política, no sentido político da coisa, seres políticos sociais. Aqui entender qual é o sentido e o propósito, na minha concepção, qual é o sentido da vida, é a comunhão. Sem Só dúvida. existe sentido de viver em sociedade se eu faço transferência, eu dou meu arroz para receber o teu feijão. Se eu não dou, eu não vou receber. Esse é o meu sentido da vida. O que é que eu posso dar hoje com o que eu tenho? Eu não vou doar depois que eu ficar rica. Eu não vou transferir meu conhecimento somente depois que ele me colocar chefe de alguma coisa. O sentido da vida, na minha concepção, é eu dar para eu receber, porque assim a gente foi construído em termos de seres sociais. Então, é a praça iluminando a torre. É aqui que eu acredito que a gente consegue sair de um patamar de hipocrisia, de embates. Em que momento, eu não sei. Eu estou fazendo isso um pouco pela minha história, pelas minhas filhas, mas eu acredito na sucessão disso. Eu entendo. É porque, na verdade, eu não consegui não levar para a política, mas eu acho que e política vem de polis, né? Vem de coletividade. E por isso que qualquer atitude nossa é política. Mas eu concordo com isso. E acho que, na verdade, a cultura do egoísmo não nos leva a nada, né? Assim, quando a gente entende que a gente está nessa cultura da comunidade, até outro dia escrevi um texto aqui sobre isso, né? Tanto que as coisas compartilhadas e em conjunto, elas são bonitas e prósperas, né? Assim, como que a gente pode... Como que é bonito ouvir música junto com alguém, né? A música é a mesma. E não precisa fazer muita coisa para isso, né, Cris? Não Exato. precisa criar um CNPJ, Não precisa. mudar uma cidade, não precisa isso. A cultura de entender a palavra coletivo, né? A força disso. Eu acho que o mundo vem nos dando sinais disso há muito tempo, né? A própria pandemia fala sobre isso, porque nos colocou isolados para a gente entender que a solução era coletiva, né? E é isso, né? Nós estamos aqui hoje juntas falando sobre um assunto que você poderia estar falando sozinha, ou eu poderia estar tocando nesse assunto sozinho. Por que é mais legal quando a gente se dá as mãos, né? Eu acho que as redes sociais trazem muito essa lógica. Tem sempre uma forma de cooperar. Outra coisa que eu acho quando a gente fala de carreira é que a gente não precisa, a gente não precisa assinar carteira sempre, a gente não precisa fazer uma sociedade sempre. A gente pode fazer parcerias pontuais em coisas pontuais. Isso é uma coisa que dá muito certo, né? Perfeito. Então são os modelos que estão sendo derrubados e a gente pode olhar tudo com novos olhos, né? Sempre dá para fazer de um outro jeito que não tinha sido feito antes, não pelo mundo, mas por você, né? E qual é o grande segredo do mundo que não vai mudar nunca? Como é que faz dinheiro? Isso não vai mudar nunca. Desde quando se inventou dinheiro até o resto da vida, que eu imagino. Qual é a única forma de se fazer dinheiro? Não sei. Uma impressora? Tô brincando. Eu lembrei daquele filme do Lázaro Ramos maravilhoso, O Homem que Copiava. Aquele filme é maravilhoso. Eu lembrei da La Casa de Papel, que vai na impressora dos bancos centrais e levar para si, né? Qual que é a única forma de fazer dinheiro? Resolvendo o problema de alguém. Ah, sim. Busca resolver um problema. Então, dentro daquele seu conhecimento e do teu mundo, qual problema você pode resolver? Cara, para com isso. Não precisa pode ser mais simples, não precisa ser muito elocubrando. Dentro do que eu, com 50 anos, consegui de conhecimento, de know-how, do diabo 4. A minha volta tem milhões de problemas, né? Opa! A minha volta tem milhões de problemas. Qual deles, de alguma forma, eu consigo resolver ou minimizar, né? Às vezes não é resolver. É minimizar através de um prazer, né? Sorvete resolve um problema? Opa!
Enfiar o pé na jaca com sorvete me dá então, vai para o lado do prazer. É a forma de resolver o problema. Sem dúvida. E como forma de resolver o problema, a gente tem uma galera que está inscrita na nossa websérie e que funciona umas coisas aí entre um encontro e outro, né, Cris? Como é que é? Eu não lembro mais. Quem se inscreve no link que a gente deixou, né, para anunciar a live, essa pessoa tem acesso às lives todas gravadas e a outros conteúdos extra que você vai disponibilizar e também a um grupo do WhatsApp que tem exercíciozinhos. Tem o Ricaflix. Tem o Ricaflix. Gente, é demais. Ó, a gente tá aqui com a turma, quem se inscreve lá, tá junto com a gente nos 4 episódios. Hoje é o 3º. Próximo encontro nosso é segunda-feira, de hoje a 8, às 21 horas. A gente vai estar aqui novamente. Nessa semana, mais lives extras sobre investimento, organização financeira, dívidas, mais voltado para esse mundo das finanças. A gente vai disponibilizar nos grupos de WhatsApp agora um link para prestigiar quem está com a gente aqui ao vivo, oferecendo de presente uma sessão gratuita com uma das consultoras do meu time, com um plano de ação para as finanças, tá? Então, a Vocês Cris entenderam que ela é rica, gente. Ela é rica. É uma das consultoras do meu time. Mas é mesmo. Tem a galera aqui que trabalha para isso. E é aquela história. É gratuito, é sem pegadinha. Por quê? Porque é aquela filosofia do meu propósito. Primeiro eu dou para depois eu receber. Então, dentro daquilo que eu construí, dentro daquilo que eu aprendi, dentro do que eu sei fazer, a gente não sabe fazer tudo e não tem nenhuma ideia e nem quero pensar nisso, mas dentro daquilo que eu sei fazer, eu vou lá e digo assim, tem uma galera que quer trabalhar com isso, que são as meninas que trabalham aqui comigo, e aí vai pegar aqui 1 hora para essas meninas aqui. E eu desci no link da minha bio, tá? No link da minha bio tem, você clica lá, preenche um formulário para entender se você quer ir para o lado das dívidas, da organização financeira, dos investimentos, do propósito, ou quer contar alguma história aí, é bacana também. Nesses encontros, Cris, a gente ouve histórias das mais diversas e das mais incríveis. Então, você se inscreve lá, vai receber lá o contato de uma de nós aqui e vai ter 1 hora para uma garota aqui do meu time que está treinada para isso, ter ali um plano de ação. Qual é a ideia? Contar como é que está hoje, o que é que você quer melhorar e vocês duas vão construir aí um plano de ação para os próximos dias, meses, anos, depende. Então, é gratuito. E por que eu digo isso? Porque a gente tem aquela mania de a gente achar que tem a solução para o que a gente precisa. Ó a teimosia aí, né? Então, não, desse jeito, não, etc. Não, o que eu preciso agora não é isso. Vai de coração aberto. Vai para ouvir, vai aprender, vai para poder aí, ó. A Cici, né, marcou a dela, vai ser na sexta-feira. Vai ser na sexta, Vai ser na sexta. Então, eu acredito de verdade na Di, né? O universo devolve em dobro o que você compartilha e entrega. Acredito isso com muita verdade. Então, a escola aqui, graças a Deus, vem prosperando bastante. É um momento importante para essas mulheres de 50 anos, onde é que a gente vive mais, trabalha mais com essas mulheres acima dos 40 anos, onde ela começa a se perguntar se há tempo. Há um trabalho muito forte sobre a mentalidade financeira, sobre esse senso de suficiência, sobre essa organização e sim, compartilhamento aí de patrimônio, crescimento de patrimônio, aquilo que a pessoa entender que é, né? Então, eu só quero agradecer mais um dia, vocês estando aqui, é sempre uma delícia. E como tem sempre, segunda-feira, né? Tem, segunda que vem, dia 24, estaremos aqui, né? É isso aí, maravilhoso. Foi muito bom, é sempre tão inspirador, né? E o papo vai por uns caminhos assim tão pouco previsíveis, isso que é mais legal, né? Eu fico muito feliz. Assim. A turma não sabe, né? Mas já me perguntaram isso se a gente combina, né? E a gente não combina. Nada, não. absolutamente nada. Só tem um tema, né, para guiar, senão a gente fica aqui falando do feijão que queimou,
né? Então não vai. Mas a gente não combina nada. Eu acho que tem que ser muito feito do que acontece, da energia que a galera troca aqui com a gente. Prazerzaço, viu, gata? Muito bom, foi demais, foi demais. Até semana que vem, então, não é, Rica? Bom, qualquer um está habilitado, o Neudeci perguntou, qualquer um, só é chegar lá, preencher dentro da agenda, né? Na hora que a gente coloca, ela tem uma agenda até dia 30, que foi quando a gente fez uma parceria aqui. Então, enquanto couber gente, até dia 30. Vai lá, corre lá e Corre garante lá, a vaga. corra lá, corra já. Beijo, amor, Beijo! boa semana para todo mundo. Vou salvar aqui, tá? Teu cabelo ficou lindo!